convidados muito especiais estreando aqui no nosso canal, né? O Guilherme não vou saber falar seu sobrenome, desculpa. Tudo bom, Guilherme? Prazer. Tudo O bem, Guilherme, Isabela? Prazer. tudo bom? Prazer aí estar de primeira vez aqui no programa. É um prazer enorme. Prazer. O Guilherme é o gestor dos fundos de CRI, de papel, da Rio Bravo. E a gente também tem o Evandro aqui. Tudo bom, Evandro? Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, pessoal. O Evandro, ele é sócio e responsável pelas estratégias ilíquidas da Rio Bravo, tá? Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje, nosso foco aqui é falar sobre o fundo da Rio Bravo, o High Yield, que é um assunto que está muito na moda, né? Mas antes de a gente entrar nesse fundo específico, eu queria saber um pouquinho, na visão de vocês, o que vocês estão vendo do mercado de fundos de papel como um todo, né? A gente está passando aqui por um momento grande de estresse no mercado de fundos imobiliários, e FIX chegou a cair aí perto de 5% esse mês. Essa semana deu uma trégua, né? Tá dando um alívio um pouco para os investidores, mas eu queria saber um pouquinho na visão de vocês, Guilherme e Evandro, o que vocês têm sentido nos fundos de vocês? Tem sentido uma penalidade, assim como a gente tem visto nos focos? Qual o feeling de vocês? Tá bom, acho que já vem de alguns meses, né? Acho que desde que a taxa de juros estava bastante baixa, teve uma procura dos investidores por fundos mais high yield, acho que começou assim, né? E aí teve um certo abandono daqueles fundos de papel mais high grade, até porque os fundos de high grade tinham uma concentração de CDI um pouquinho mais alta, e o CDI estava muito magrinho, né, na visão dos investidores, e era a realidade. Então teve essa procura por high yield, talvez uma procura até unilateral, assim, sabe, sem pensar nos riscos que o high yield traz. Mas enfim, acho que a gente estava num momento de mercado interessante para originação de ativos também, né? Afinal, as empresas estavam precisando aí de uma ponte para passar por esse ambiente do Covid, e essa ponte muitas vezes era com um instrumento de CRI, com uma taxa um pouquinho mais alta, mas acho que é com essa normalização que a gente está vendo da taxa de juros, ainda continua esse preconceito, digamos assim, com high grade. Então, a gente vê as cotas de fundos high grade bastante amassadas, com desconto em relação ao patrimonial, quase como regra, né? Porém, acho que vale olhar não só o indexador, que muitos desses fundos mais high grade têm CDI, e o CDI está subindo, mas também a qualidade dos ativos, né? É difícil separar, acho que depois a gente pode falar disso, né? Essa dicotomia high grade, high yield, tem coisas que estão no meio do caminho, mas o high yield tem mais risco por definição. Então, às vezes você consegue encontrar fundos high grade com desconto de 15, 20% para o valor patrimonial, que entregam taxa quase de high yield, né? A gente compara alguns high yields não tão não quero falar exagerados, mas não tão com um yield tão alto assim, que pagam a mesma coisa que fundos high grade com esse desconto. E convenhamos, quase o mesmo retorno com taxas de risco tão diferentes, é melhor ficar no high grade. Evandro, até aproveitando um pouco esse gancho que você deu para a gente falar entre high grade e high yield, eu queria aproveitar até que vocês têm os dois fundos dentro aí da gestão de vocês, e queria saber um pouquinho como que vocês diferenciam o portfólio desses dois fundos, né, de uma forma geral, assim, como que vocês falam, não, esse ativo eu vou colocar no high grade, não, esse ativo aqui vai para o high yield. Qual que é a principal diferença que vocês fazem, até para o pessoal entender exatamente o que é essa separação que a gente tanto fala, né? Tá bom, Vamos eu lá. começo. Você quer falar, Guilherme? Vai lá. Pode ser. Vamos lá, então. Bom, acho que o nome já diz, então o fundo high yield a gente compra preponderantemente, para ser um fundo com um portfólio de 100% do portfólio alocado em ativos high yields. Muito diferente do high grade, né? O high grade ali, desde quando nasceu o fundo, a gente tem uma característica de deixar basicamente 70% dos ativos que a gente faz aquisição ativos high grade, né? De uma excelente qualidade de crédito. Porém, a gente deixa ali 30% do fundo em ativos que eventualmente
são ativos high yield que entregam um yield mais elevado e que automaticamente a gente tem ali no final do dia um resultado melhor para o cotista, né? Então, a proporção do high grade é 70-30, a proporção do high yield é 100% em operações high yields, exceto em algumas transações pontuais que a gente faz, que são transações sempre visando uma venda muito rápida, né? Então, quando aparece algum ativo high grade dentro do nosso fundo high yield, que ali dentro de 1, 2, 3 meses no máximo a gente vai se desfazer desse ativo com um ganho de capital, né? Então a gente viu uma oportunidade de compra, e porém a gente sabe que a liquidez desse ativo é alta no secundário, então a gente junta aí a oportunidade de compra com a venda ali na frente, depois de alguns meses, 1, 2, 3 meses, como eu comentei, para ter esse ganho de capital e ter essa receita não recorrente. Como que a gente distribui os ativos que a gente faz as aquisições entre esses dois fundos? Primeiro, o high grade. Então, a maior parte dos ativos high grades a gente sempre vislumbra ali alocar no fundo high grade, quando a gente vê que é um ativo que tem ali uma duration que gira na duration do fundo ali dos seus 4, 5 anos, e a gente vê um pensamento mais de longo prazo para aquele ativo e gosta daquele crédito, daquele risco, a gente sempre aloca esse ativo ali no high grade para buy and hold, comprar e segurar no fundo até o seu vencimento. Com ativos high yields também tem a mesma coisa nesse fundo, né? Então a gente deixa essa participação do high yield nesses 30% para, como eu comentei, para dar um retorno um pouco melhor para o nosso cotista, também pensando ali que seria que esses ativos sempre casem ali com a duration do fundo, que são os 4, 5 anos, e que seja também alguma coisa mais perene, que seja bastante de longo prazo, tá? Pode falar, Ivana. Acho que só para deixar claro, né? Quando a gente fala de high yield e high grade, não é só na taxa, né? Que é a diferença. O reflexo, a consequência na taxa. High grade normalmente é um ativo de alta qualidade que tem um laço corporativo, normalmente, né? Um balanço de uma empresa por trás, normalmente. Então, por mais que seja um CRI que tenha algum risco de incorporação residencial, mas é de uma empresa de altíssima qualidade, aberta, listada, com histórico, auditada, enfim, com um track record muito grande. Já uma incorporação residencial de um projeto apenas, numa geografia não óbvia, com um nome pequeno, com empresa que não tem o balanço auditado, que tem poucas garantias, aí vai para o high yield. Então é o mesmo setor, mais uma high grade, outra high yield. A questão das garantias são importantes, né? Qual o valor das garantias atrelado, com a qualidade, com a liquidez, qual que é a facilidade de execução dessa garantia, é bastante importante para a gente decidir. E esse risco corporativo, acho que eu diria que essas são as principais diferenças que vão estar refletidas na taxa, no final das contas, mas a taxa é a consequência de toda essa estrutura, né? O CRI é uma estrutura muito rica, permite várias coisas, e acho que o legal é essas camadas de garantias que dá para colocar, e que é uma das coisas que diferenciam, que é alto risco e alto qualidade, vai traduzindo mais para o português. E acho que só refletindo na taxa, complementando o que o Evandro falou, então acho que o que a gente almeja aí para o fundo high grade é que quando a gente pega todos os CRIs que estão ali em PCA, que a gente consiga esse portfólio numa média ponderada ali de inflação mais 7 no high grade e de inflação entre 9 e 10 no high yield, tá? E quando a gente pega em CDI, que agora tá saindo bastante operação em CDI, CDI mais 4 no high grade e CDI mais 6, 6,5 no high yield. Então essas são as diferenças de taxas que a gente, claro, no high grade pode ter coisa de CDI mais 10, mas a gente sabe que vai ter ali coisa de CDI mais 10 não, IPCA mais 10, e vai ter coisa de IPCA mais 5, que na média ali a gente vai entregar os IPCA mais 7 que a gente quer, tá? E a mesma coisa para o high yield.
Até eu vou fazer uma pontuação aqui, é legal a gente pontuar que mesmo no high grade, né, vocês colocaram ali uma pimentinha para conseguir dar um dividendo um pouquinho melhor, né, para o cotista. Então isso é bem interessante, não é um fundo 100% high grade, como a gente fala, né, ele tem um pouquinho dos dois, óbvio, é mais high grade, mas indo ali para um lastro que no limite eu vou cobrar ali da empresa, né, tem uma empresa boa ali, então no limite eu consigo cobrar ali no final da empresa, né, por isso que a gente fala que é crédito corporativo no limite, né, apesar de serem, no exemplo que o Evandro deu aqui, serem o mesmo tipo de projeto, né. Eu até pulei um pouquinho, eu queria perguntar um pouquinho de vocês, qual que é a trajetória de vocês na Rio Bravo e também a história de vocês no mercado, né? Como que vocês chegaram até aí? Onde vocês tiveram a ideia de criar esse fundo, o High Yield especificamente? Tá bom. Eu tô na Rio Bravo já há 13 anos, desde a primeira vez que eu entrei. Eu entrei na área de renda fixa e multimercado em 2008, quando a gente criou a área de crédito da Rio Bravo. O primeiro fundo foi um fundo de crédito corporativo, que é um fundo D1 que existe até hoje, é um fundo aberto, né, fundo de plataforma. Aí eu saí para estudar e voltei depois de um tempo para ser economista na Rio Bravo, fiquei sendo economista por um tempo, e aí eu comecei para a gestão, mais na parte de fundos também abertos, fundos quantitativos, né, fazendo estratégias quantitativas para fundos, e faz 2 anos que eu também sou responsável pela área de crédito. E aí, minha primeira meta, assim, da área de crédito na Rio Bravo foi voltar a ter fundo de CRI, porque a Rio Bravo tem uma história com um imobiliário muito grande, né, desde 2001, a gente faz gestão de fundos imobiliários, com CRI também, quando lá atrás a gente a gente tinha até uma securitizadora, a gente fazia emissão também de CRIs, isso também desde o começo da década passada. A gente começou a fazer gestão de fundos de CRI em 2012, só que de 12 até 16 a gente fez fundos de prazo determinado, fundos que amortizam e devolvem o dinheiro para o investidor. E a indústria foi num caminho diferente, né? Principalmente a partir de depois da crise ali do governo Dilma, a indústria começou a ir nesse sentido, e a gente foi também em 19. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi quando eu chamei o Guilherme para vir aqui para Rio Bravo, aí passo a bola para ele. Vamos lá, então acho que a minha trajetória é 100% imobiliário, tá? Eu comecei minha carreira na Gafisa, lá eu estava exatamente do outro lado do balcão, né? Então lá eu estava pegando crédito para financiar todos os projetos. Depois da Gafisa eu passei por uma securitizadora, então assim, eu fui da ponta para o meio de campo, né? Porque a securitizadora é quem faz ali toda a emissão do papel, toda a gestão daquele papel, também estruturação. Então eu fiquei na Fortsec, que acho que é a pioneira aí principalmente de créditos pulverizados, né? Por exemplo, multipropriedades, loteamento e incorporação. Eles lá são mais fortes em o core deles era um loteamento quando eu entrei, e aí agora é mais puxado para multipropriedade. Então eles são muito bons ali nesse tipo de crédito não tão fácil de analisar, né? Depois de lá eu fiquei ali basicamente 1 ano numa gestora de private equity, e aí em 2019 foi quando eu fui para Rio Bravo no meio de 19, com esse dever de casa aí, de fazer, claro, toda a gestão de tudo que já tinha dentro de casa, e também a gente, no final do ano de 2019, a gente saiu com a oferta do High Grade, uma oferta de 100 milhões, conseguimos captar um pouquinho mais que 100 milhões, e aí no final do ano passado a gente sentiu do mercado essa atratividade com, claro, com CDI muito baixo e com esses fundos high yields que tem multipropriedade, que tem incorporação, que tem loteamento, entregando um resultado muito positivo, a gente sentiu essa necessidade de fazer, e acho que uma coisa que facilita muito para a gente é que a gente tem um poder muito grande aqui dentro de originação e de estruturação desse tipo de crédito, né? Então tem diversos loteadores, diversos incorporadores que batem na nossa porta para fazer, eu tenho um projeto aqui, tenho um projeto ali, você me manda uma proposta de financiamento. Então
a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, fazer um fundo high yield e pegar esses caras que tinham ali, que vinham até nós e fazer operações de crédito pulverizado, né? Que acho que a ideia... O nosso passado era isso, né? Desculpa te interromper, Guilherme. O nosso passado ali, quando eu falei que a gente começou a fazer gestão em 2012, de 2012 até 2015, 2016, praticamente era quase só high yield que a gente fazia. Então teve uma recorrência, assim, uma boca a boca que ajudou muito a gente a hoje continuar originando operações, principalmente residencial, loteamentos, que é o que a gente acaba pondo no portfólio do high yield. Exatamente. Acho que essa é a maior fonte de originação aqui que a gente tem no nosso high yield. Então, muitas das operações lá que lá estão, foi a gente aqui que originou, estruturou e colocou para dentro. Claro que outros parceiros também acabaram entrando nessas operações, mas a ideia foi vendo esse apetite do mercado com o fundo high yield, a gente fez no final do ano passado, e nesse ano a gente acabou fazendo o follow-on dos dois fundos, né? Então, um de 100 milhões, outro de 60, a gente conseguiu, com muito sucesso, aí, fazer ambas captações, tanto de 60 como de 100 milhões. Para o fundo high grade, a gente teve uma alocação extremamente rápida, né? Porque a gente fez a oferta em abril desse ano, liquidou a oferta em maio desse ano, a gente estava com o fundo totalmente alocado no final de junho, comecinho de julho. Então, assim, a gente tem essa característica de, quando a gente vai fazer uma oferta, a gente já monta um pipe muito bem montado e com aquela nossa estratégia muito bem definida, e depois, quando a gente liquida a oferta, a gente vai só ali as burocracias de todo o CRI, né, que é, cartório, que é as burocracias que a gente conhece, né, B3 e tudo mais. E no high yield, acho que no high yield a gente fez também uma oferta, que foi a de 100 milhões, conseguimos captar os 100 milhões, e nesse momento a gente está em fase de alocação, passou um mês agora de alocação, a gente alocou 20% da oferta, é o que a gente estava no nosso cronograma, no nosso estudo de viabilidade, e a previsão de alocação é que a gente aloque o fundo até final de outubro, comecinho de novembro, que esteja essa oferta 100% alocada e muito bem alocada, como a gente de costume faz aqui, tá? Vocês não fazem aquela captação que a gente chama de cheque em branco, né? Que normalmente, antigamente, né? Hoje em dia isso não rola mais. Eu até bloqueei aqui muita oferta que chega assim, eu quero captar dinheiro, mas eu não sei ainda onde eu vou alocar, eu tô olhando. Não, isso é um cheque em branco, né? Hoje em dia, normalmente, quando você vai no mercado captar os recursos, você já tem mais ou menos o pipeline ali, os ativos em que você pretende investir, né? Obviamente, no meio do caminho, alguns ativos podem sair da mesa, mas já tem alguma coisa ali. Antes de eu seguir, deixa eu fazer um corte, que o Evandro estava falando que acabou trabalhando ali na parte econômica, e eu lembrei que tem muita gente que me pergunta a respeito do Gustavo Franco. Eu queria saber, Evandro, se você acabou tendo envolvimento ali junto com o Gustavo, e um pouquinho para você contar para a gente o papel do Gustavo dentro aí da Rio Bravo, porque tem muito questionamento, nem estava na pauta, inclusive, né? Mas eu acabei lembrando aqui que você comentou, não vou deixar passar. Sim. Eu tive a honra de trabalhar com ele por uns 5 anos, assim, diretamente. Então, até hoje a gente se fala diariamente. Ele na Rio Bravo, o cargo dele é estrategista-chefe, então ele é o líder de toda a nossa equipe de research, de economia, que a gente produz. A maior parte é material interno, né, mas tem alguns materiais externos que a gente divulga, por exemplo, mensalmente a nossa carta de estratégias, mensalmente um documento que a gente chama de consenso econômico, que é mais ou menos um relatório mais de conjuntura, porque a carta mensal tem ficado mais temática. O Gustavo tem pensado mais temas ao invés de fazer uma análise da conjuntura. E tem um documento quinzenal que é meio que de leituras, que a gente sugere leituras que a gente está lendo aqui dentro da Rio Bravo para os nossos investidores. Também esse é aberto, acho que é só se inscrever no site da Rio Bravo. Aí o Gustavo, além disso, ele é sócio da empresa, sócio fundador, né? Quem fundou a empresa foi o Gustavo e o Paulo Bilic em 2000. E o envolvimento dele, além da equipe de economia, tem muita coisa institucional com clientes, de estratégia da empresa e no comitê de crédito. Ele é uma das vozes ali do nosso comitê para aprovar as operações. Então, esse é
esse é o envolvimento dele na Rio Bravo. Ele tem outras atribuições externas à Rio Bravo, mas sempre em conselhos de administração, ele não é executivo, consultorias, ele não é executivo de outras empresas. Perfeito. E até para pontuar um pouco o trabalho do economista, até se eu falar alguma coisa aí que está fora do escopo dele, mas ele basicamente joga uma luz aí do que ele está vendo para frente de câmbio que acaba impactando a inflação, que vai impactar em taxa de juros, desemprego. Então, basicamente, ele joga uma luz aí no que a gente pode ver para frente, né? E aí vocês vão tomando a decisão do que faz sentido investir ou não, certo? Perfeito. Uma coisa prática para dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente estava vendo há uns 4 meses atrás, acho que Guilherme me corrige aí, todo mundo querendo operação de PCA. Todo mundo querendo. Até a gente teve um investidor grande no nosso fundo que falou: não queremos operações de CDI nos fundos, sabe? E a gente começou a garimpar operação de CDI, porque a gente o nosso time de economia já estava vendo que o CDI ia subir. Talvez não tanto quanto efetivamente parece que irá subir, mas a gente já estava prevendo isso e a gente conseguiu colocar algumas operações até com yield bom, melhorando o yield médio dos papéis em CDI dos nossos fundos. E agora a gente tem visto mais papéis de CDI chegando para a gente. Então acho que foi uma coisa boa que a gente fez. Teve até gestor querendo sair de papel de CDI porque ficou muito machucado, né, naqueles momentos que o CDI ficou muito baixo, a gente aproveitou para comprar no secundário, mas foi uma consequência prática do trabalho do nosso time de economia. E acho que refletiu também, acho que principalmente, só complementando aqui, Isabela, acho que o Evandro comentou que foi há 4 meses atrás, e realmente foi, né? Porque em abril a gente estava exatamente preparando o portfólio do high grade, né? E um dos motivos da gente fazer a oferta foi melhorar o carrego da carteira. E a gente viu que o carrego, que as operações, a gente tinha, se você pegar o relatório de abril, a gente tinha 30% do portfólio alocados em CDI, que a média ponderada dava o seu CDI mais 2. Então a gente sentiu que a gente precisava mudar aquilo, né? E a gente juntou ali toda a estratégia do nosso economista e falou, e pensamos aqui, vamos tentar melhorar a carteira, o carrego das operações que estavam em CDI. Hoje a gente já tem ali algo em torno de CDI mais 3 e pouquinho, e a gente pretende chegar no CDI mais 4 com a carteira do high grade, né? Então, com todas as operações que a gente tanto está olhando como está originando, estruturando, a gente pretende aí cravar o nosso high grade em CDI mais 4, que é um risco ali, um risco legal para uma qualidade boa de crédito. Até aproveitando aqui que a gente está falando um pouco de taxa, eu lembro que alguns meses atrás eu fiz uma live, eu não vou lembrar com qual gestor, e eu lembro que a gente falava que só via a emissão a IPCA, né? E o que eu acho interessante até do fundo high yield de vocês é que vocês têm IPCA, CDI e IGPM. Queria que vocês falassem um pouco, eu sei que IGPM é uma coisa que está um pouco estranha, sempre teve muita volatilidade, mas agora descolou muito dos outros indicadores, né? Então, como que está hoje para achar essa variedade de taxas, né? Vocês conseguem, pelo poder de originação de vocês, mudar a taxa, né? Falar para pessoa que vocês vão dar o crédito, vamos fazer ao invés de PCA, CDI, porque acho que faz sentido, ou vocês têm achado aí no mercado quando vocês vão comprar de outras casas ou de outras securitizadoras esses papéis? Muitas coisas já vêm, não dá para a gente ter tanta flexibilidade, porque o importante do CRI é estar casado o ativo, né, o CRI, com a dívida ali, com os contratos que estão lastreando esse CRI. Então, por exemplo, se é alguma coisa residencial, que tem lá quem comprou uma unidade, e qual é a dívida que estão nesses contratos, se ela é a CDI, se ela é IPCA, se ela é IGPM, é muito importante o CRI estar aderente, porque senão começa a abrir um possível hiato entre os dois que pode dar problema. E acho que é isso que pode acontecer com o IGPM em alguns casos, né? Seja porque tinha um descasamento, ou seja porque o devedor não está conseguindo pagar IGPM, não está conseguindo cobrar. Então, eu acho que IGPM vai ficar um pouco difícil de originar nos próximos meses, até essa situação normalizar. E não sei se vai ser até uma coisa duradoura, tá? Alguns contratos de multipropriedade parece que estão indo bem, dívidas corporativas ok, mas
a gente já tem visto algumas tentativas de mudança de indexador para frente, né, mantendo o passado, mas mudando para frente. Mas CDI e IPCA tem crescido bastante CDI, né, Guilherme? Acho que eu Isso, diria que uns exatamente. Acho que agora tá 60, 50-50. 40, tá quase 50-50, 60-40 de CDI, de IPCA e CDI. Mas antes você viu o IPCA, né? Em IPCA março, era abril, era só IPCA. Exato, exatamente. Uns meses atrás, quem fez emissão não achava nada CDI para comprar, né? Tava assim, praticamente impossível. Até aproveitando esse gancho que vocês falaram de GPM, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês têm hoje um CRI, eu vou até pegar aqui que eu anotei ele, é o CRI Golden, sumiu. Golden Gramado. Golden Gramado, isso. O que eu achei interessante, ele é um percentual relativamente ok da carteira de vocês, é 3,8%, salvo engano, mas ele dá IGPM mais 15, né? Eu queria saber como que esse IGPM mais 15, ele tá, como tá a indexação dele com a carteira e como que tá a saúde da carteira dele também. Se vocês puderem entrar um pouco mais no detalhe desse ativo, não sei se o Guilherme quer responder, claro, se o Evandro, deixa a bola com vocês. Pergunta difícil com o Guilherme. Vamos lá, então acho que a Rio Bravo aqui é uma casa conservadora, então assim, quando a gente foi propor no nosso comitê a fazer essa aquisição, a gente já sabia que não ia ser um negócio fácil, né? Então a gente chegou muito preparado, né? Então a gente analisou muito bem esse crédito, e eu acho que uma coisa muito importante, claro, foi aprovado, a gente fez a aquisição. Uma das coisas acho que mais importantes para uma carteira, principalmente com lastro pulverizado, é ter um acompanhamento, ter pessoas ali olhando muito bem o dia a dia de cada um dos papéis e vendo realmente a saúde de cada uma das carteiras, né? Esse CRI em específico, como você falou, a gente não tem muito da carteira, mas já é um risco muito elevado para a gente aqui da Rio Bravo, então a gente não pretende fazer, nesse curto prazo, um aumento de exposição no setor de multipropriedade, pode vir a acontecer mais para frente, mas nesse curto prazo a gente não está pensando em nada, tá? Mas esse é um CRI que a gente olhou muito bem, a carteira desse papel, a gente gostou bastante e a gente vem fazendo um acompanhamento muito de perto de todos os números aqui, tá? Então acho que uma das principais coisas aqui que eu posso dizer é que a carteira hoje está muito saudável, então a gente tem hoje de vendas do projeto como um todo, tá? Base de julho eu estou pegando, porque a securitizadora demora um pouco para soltar o relatório do mês subsequente. Então, olhando base julho, final de julho, a gente tinha ali basicamente 93% do projeto vendido, tá? O que é muito bom, né, para um projeto de multipropriedade. Obras, zero de obras, então a obra teve o término de obra no mês de abril desse ano, então a obra já está 100% concluída, então a gente já não tem mais esse risco de obra. E acho que um ponto importante é a inadimplência, né? Então aqui a gente está, quando a gente vê uma inadimplência mensal, a gente tem ali perto de 11%, 12% de inadimplência nesse papel. Lembrando que acho que multipropriedade tem uma oscilação, tende a ter uma inadimplência até mais elevada do que isso, girando ali em torno de 20% a 30%, porque é uma venda que acaba sendo no impulso, né? Então, por exemplo, aqui o cara tá lá em Gramado, acaba comprando... Faz um exemplo do que é a multipropriedade, só para todo mundo entender aqui do que a gente está falando. Dá um exemplo, claro. Pode ser desse multipropriedade de Gramado mesmo, Golden Vamos Gramado. lá, então acho que multipropriedade de Gramado... normalmente as pessoas que estão lá passeando em Gramado acabam sendo conduzidas a um stand de vendas desse tipo de produto, e acho que tem ali um time comercial muito bem formado que acaba realmente, mesmo que você não queira comprar, tem uns que acabam comprando. Por isso que acho que eu falei de inadimplência, porque é alta, porque a pessoa acaba comprando ali no impulso, passa o cartão e não sei o que, chega em casa depois da viagem que fez para Gramado e fala, putz,
e agora? O que eu fiz, né? O que eu comprei e tal? E aí acaba destratando. Então, desse tipo de crédito é muito comum ter uma oscilação muito grande de compra e distrato, compra e distrato. Tem carteira que gira até em 40%, que 100 pessoas vão lá comprar, 40 distrata nas próximas 2 semanas. Né? Então é muito normal desse tipo de crédito, então a gente sabe olhar isso. E o que nos chama a atenção é que é muito baixa, né? Então, o que normalmente gira ali em torno de 20%, 30%, chegando até 40%, essa a gente consegue ver que é ali 10%, um pouco mais de 10%. Então, é uma carteira boa, são vendas que acabam acontecendo, vendas de longo prazo, então o cara realmente vende e mantém aquele mutuário na carteira, não perde, não faz venda para já pensar ali no ganho que vai ter no distrato, porque o distrato acaba não voltando para quem comprou, né? Então, acho que essa carteira são vendas mais conservadoras e uma velocidade um pouco menor, porém vendas mais bem feitas, vamos dizer assim. E a gente aí chama acaba... Desculpa interromper, ele é multipropriedade, porque ela vende um apartamento, uma unidade, como o Guilherme falou, para mais de uma pessoa, né? Então é meio que compartilhada a unidade, então tem uma regra para uso, tem uma regra até de secundário dessa cota. Não é time sharing, né? Realmente é propriedade, multipropriedade, como o nome diz, mas cada unidade é vendida para mais de um proprietário. E aí tem todos os limites. É importante a gente ver o operador, né, desse projeto, e nesse caso é um operador muito experiente. E só aqui, antes de voltar para o Guilherme, quando a gente foi comprar essa operação específica, que foi a nossa primeira multipropriedade que a gente conseguiu aprovar no comitê, eu entrei nos fóruns, nos grupos de WhatsApp das pessoas que compravam, e eu estava esperando um banho de sangue, assim, que nem o Guilherme comentou, do cara que passou, nem lembra que comprou direito, que comprou. E eu fui positivamente surpreso que já tinha tido uma depuração interessante, entendeu? As pessoas que estavam lá estavam ansiosas pela obra acabar, para começar a usar o imóvel, então tinha pouquíssimo, isso foi uma surpresa muito positiva, tá? Pouquíssima sentimento negativo com o projeto, com o operador, com a venda, com qualquer que seja. Tava muito bom esse ambiente entre os compradores. Exatamente, acho que aqui é meio diferente das outras, então aqui eles tentam fazer uma venda mais ali para pegar aquele comprador e fazer com que ele pague até o final das parcelas dele. Mas acho que multipropriedade é isso que o Evandro falou, então ao invés de você ir lá e comprar um apartamento e ter ali um apartamento para só você usar o tempo todo, você compra um apartamento e divide com 10, 15 pessoas, que aí todo mundo acaba rateando o condomínio dessa unidade. Você acaba tendo uma fração na matrícula, então você é proprietário daquele imóvel. Isso. E você acaba pagando por uma cota, então você acaba revezando, né? Então, por exemplo, o Gramado tem oscilações, né? Então tem o Natal Luz, que normalmente é o período... um dos períodos de pico, então aí essa comercializadora ela faz a gestão disso. Então, você já ficou no Natal do ano passado, agora você vai para o final da fila, você pega outro período desse ano, entendeu? Então essa gestão dessas cotas tem que ser muito bem feita para não ter nenhum atrito ali entre os compradores da mesma unidade, né? Então acho que basicamente é isso. Acho que da carteira eu falei um pouco, então de inadimplência são esses 11%, no mês de julho, sendo mais assertivo aqui, era 11,8%, e vem diminuindo, né? Quando a gente pega de abril, que era ali em torno de 13%, 14%, passou para 13%, agora 11,8%. Vendas, então a gente tem os 93% vendido, obra concluída. Acho que um ponto importante aqui é falar do covenant principal aqui, que é o índice de cobertura de garantia. Essa era a minha próxima pergunta, pode ir. Que é o índice de cobertura de garantia. Então, como que é medido? Né? Nessa operação, a gente tem o mínimo, que é de 130%. Ou seja, eu preciso ter, a valor presente dos meus créditos, eu preciso ter 130% a mais do que o meu saldo devedor da dívida. Ou seja, hoje não, né? Base de julho, a gente estava ali perto dos 170% a 175%. Ou seja, falando em números aqui da operação, tá? Então a gente tinha ali basicamente 195 milhões de créditos a receber de todos esses compradores dessas cotas.
em cima de um valor da dívida que estava girando em torno de 120 milhões. Tá? Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho esse 173 ali por cento, que está muito mais do que adequado, né? Mas é sempre bom, por se tratar ali de multipropriedade, se tratar de um setor ali que teve ali o impacto da pandemia, é bom esse número sempre ficar muito elevado como está aqui. Então, o mínimo é de 130 e a gente está ali no 175% de sobregarantia aqui. Que é uma garantia, que é uma gordura ótima, né? Gordura ótima, exatamente. Falando, né? Exatamente. Em termos de LTV, o que vocês têm ainda de garantia real versus o saldo devedor? Vocês tiveram um descasamento muito grande por causa da correção do IGPM? Como ficou? A gente tem poucas operações em IGPM, tá? Então, tanto no high grade como no high yield, é um indexador que a gente menos tem nas carteiras. Mas falando de LTV, acho que hoje as nossas carteiras estão com LTV, assim, a gente acha que é um LTV bom para o risco, tá? Então, o nosso high grade ele está com LTV na casa dos 40%, então para estar isso, porque são operações ali que tem um conservadorismo maior, tem às vezes vários imóveis garantindo imóveis acessórios das dívidas, então acaba diminuindo muito, jogando isso para baixo, né? No high yield, o que a gente pretende colocar no high yield e o que está hoje ali na casa dos 50%, 60% de LTV, é um pouco maior, porque você acaba, naturalmente, por ser um crédito high yield, você acaba tendo, teoricamente, menos garantia, né? Mas a gente quer manter nesses patamares aí o high grade ali nos 40% e o high yield mais para 60%, tá? Isso a gente mostra em todos. Isso a gente mostra em todos os nossos relatórios. Desculpa te cortar, Isabela. Ah, não, imagina. É legal até abrir o relatório de vocês, depois eu vou falar alguns dados que eu senti falta, mas depois eu passo para vocês. Ah, legal. A gente usa muito isso como feedback. Assim, se você pegar o nosso primeiro relatório e hoje, a gente já, tudo que vão falando pra gente, tem cotista que, eu gosto de ver isso. A gente fala, tudo bem, no próximo relatório a gente vai colocar. A gente acaba colocando sempre para aperfeiçoar e deixando o melhor relatório possível para todo mundo entender e ter as informações que todo mundo efetivamente gosta de ver e acham necessárias. E isso é um melhoramento contínuo, né? Tem vários relatórios que eu abro e falo, nossa, essa informação aqui se tiraram, por quê? E a gente vai aprimorando, né? O mercado está aprimorando e esse fundo ainda é relativamente novo, né? Vocês têm 6 meses mais ou menos de negociação, então a gente está no momento aqui de rampar mesmo o relatório de vocês. Só explicar o que é LTV, que eu acho que eu pulei essa parte, que é importante para quem está assistindo e que não entende esses termos. LTV é o nosso loan to value, né? É o quanto que eu tenho emprestado versus o quanto eu tenho de garantia, tá? Então, se eu tô falando de um LTV de 50%, vamos falar, o que eu tenho de empréstimo? Eu tenho 50 sobre R$100 de garantia, né? Se eu não errei os números. Isso mesmo. Eu emprestei R$50, mas eu tenho aqui R$100 de garantia. Então, se eventualmente acontecer uma execução, eu pego esses R$100 de garantia e executo, né? No pior cenário. Perfeito. Eu vou pegar aqui só uma pergunta que eu recebi aqui, do Emanuel. Ele está perguntando se ativos financeiros é empréstimo para empresas. Acho que eu não sei se foi bem no comecinho da nossa conversa que saiu essa pergunta, mas eu acho que vocês querem explicar um pouquinho o que é efetivamente esse empréstimo para empresas que a gente fala, que é o CRI corporativo, claro. Que eu acho que foi nessa hora que ele manda essa pergunta. Quando eu falei de high grade, eu falei que uma das características que a gente usa para definir um CRI high grade é ter um balanço saudável, bom, auditado de uma empresa, né? Até como garantia. Um CRI, ele precisa ter como lastro uma origem, um destino de recursos imobiliários, né? Então, pode ser um contrato de aluguel, pode ser uma obra, é bem amplo o leque de opções. Mas tem algumas operações, como eu falei, de incorporação residencial. Então, a gente vai levantar um CRI para financiar a obra, né, de um empreendimento residencial. Se esse empreendimento residencial é feito
um exemplo qualquer, tá? Cirela, quem mais? Trisul, essas empresas abertas na Boelbor, Tecnisa, sabe? Empresas que têm balanço, que têm histórico, que a gente consegue olhar e ver o que a empresa já fez, é auditado. É uma coisa. A outra é se essa mesma estrutura de CRI é usado para fazer um financiamento de uma construtora pequena num local não tão óbvio, tá? Então é por isso que a gente fala que dessa característica do high grade, de ser corporativo, que a gente olha o balanço da empresa. Apesar de a gente estar financiando um projeto, de ter uma SPE, né, no mercado imobiliário se usa muito essa estrutura de cada projeto é uma empresa, é um CNPJ na prática, mas a gente sobe e olha o sponsor, a empresa em cima, para ver a qualidade do balanço, porque muitas vezes tem uma garantia, né, um aval, algum tipo de garantia que, se der problema no projeto, a gente pode subir e olhar os bens da empresa, tem uma cobrigação, um aval, então essa garantia corporativa. Perfeito, perfeita essa explicação, Evandro. Deixa eu só ver aqui, nosso tempo está acabando, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Financeiros... Não, aqui já acabou. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui, que é uma pergunta um pouco tricky, né? Eu queria saber um pouco o que vocês veem aí de futuro, como que vocês estão vendo para gerar valor para os cotistas de vocês, tanto no high grade quanto no high yield. Eu sei que vocês têm algumas propostas em assembleia, né? Até se vocês quiserem comentar um pouquinho aqui, também deixo espaço para vocês. Tá bom, acho que a gente aprendeu muito, como o Guilherme falou, porque no passado, a gente fazia gestão de fundos de CRI desde 2012, mas eram fundos, inclusive, para investidores qualificados. Esse fundo, o que a gente fez em 19, né, o High Grade, e em 20, o High Yield, foram os dois primeiros para o público em geral. Então, a gente aprendeu muito nesse relacionamento com o mercado. A gente tem uma área de RI, de relações com investidores, muito ativa na Rio Bravo, que ajuda a gente bastante. Então, a gente foi evoluindo. A gente já fez algumas alterações, por exemplo, no High Grade. A gente fez a estruturação do fundo em meados de 19, né? Para fazer o IPO no final de 19, tem os prazos da CVM. E lá, quando a gente fez isso, o CDI estava, sei lá, em 6 e pouco e a inflação em 4. E a gente pegou os parâmetros de mercado e colocou no nosso regulamento. Então, por exemplo, X% de taxa de performance sobre o CDI. Para um fundo high grade, tem vários no mercado, assim, vários gigantes que são assim. Só que foi um problema, porque era um fundo pequeno, um fundo que tinha acabado de nascer, estava alocando no meio do Covid, com o CDI que foi para, né, onde a gente viu que foi. E aí? Aí a gente estava, desde esse processo, conversando com o administrador, vendo o melhor projeto, e culminou nessa proposta de assembleia que a gente tem agora. A assembleia do RBIV, nosso fundo high grade, primeiro é para mudar de nome, ele saiu como RBIV por uma necessidade ali de tempo, tinha um fundo de prateleira nosso antigo que tinha esse nome, e foi com esse nome, mas agora ele vai se chamar, se for aprovado em Assembleia, Rio Bravo High Grade. Ele vai ser alterada a mecânica de taxa de performance. Hoje, como eu falei, é sobre CDI, vai passar para IPCA, mais o yield do IMA, né, que é o índice de debêntures, índice de títulos públicos do governo indexados à inflação. Então é bem interessante, porque conforme a taxa de juros vai subindo das NTNBs como agora, vai ficando mais difícil para a gente cobrar a performance, vai ficando mais barato para o cotista, até para compensar um pouco essa concorrência com os títulos públicos. E tem algumas mudanças ali no regulamento, mas para facilitar o nosso trabalho, sem prejudicar as amarras que dão garantia para os investidores nos quesitos, assim, nas exigibilidades dos CRIs. Então, a gente vai ter um LTV mínimo, tem necessidade de service, necessidade de garantia real, tem várias coisas. A gente só está tentando tirar a necessidade do rating, que é algo muito caro, né, custoso para algumas operações. Foi uma obrigação que a gente colocou, na verdade, o coordenador na época da oferta fez essa obrigação para a gente colocou, mas é muito custoso. Então, para evitar os custos pro fundo, que é o fundo que acaba pagando, a gente também propõe tirar essa necessidade, mas a gente mantém vários outros critérios de exigibilidade. Acho que do high grade é isso, né? E acho que tem originação, né, Guilherme? Acho que uma forma que a gente tem de gerar alfa diferencial é a originação que o Guilherme comentou. Isso, acho que só uma coisa complementando o Evandro, acho que um dos principais motivos dessa assembleia foi, sem dúvida, a performance, tá? E acho que um
um trigger ali que a gente colocou, que só vai começar a pagar performance para a gestora a partir do momento que a cota de mercado bata 100. Ou seja, até o momento que ela não bater 100, a gente não vai receber. Então, a partir do momento que ela bater uma vez 100, aí a gente começa realmente a receber a performance. Então, além de mudar toda a metodologia para melhor, né, que no final do dia ficou muito melhor, e embora a gente tenha distribuído aí nas últimas duas performances, uma foi 100%, a outra foi 80%, a gente ainda colocou essa trava de 100 reais. Então, bateu 100 reais no mercado secundário, a gente começa a receber. Basicamente isso. Perfeito. Perfeito. Pessoal, só para eu explicar aqui, que eu sei que às vezes as pessoas não entendem, poxa, como assim, CRI sem ter o rating, né? Quando sai uma oferta 400, que é uma oferta para o público em geral, que os investidores em geral têm acesso, provavelmente vocês já ouviram o assessor ligar para oferecer um CRI direcional, e ele fala o rating da direcional. Quando a gente fala de uma oferta 400, que é para público em geral, tem a obrigação de se ter esse rating, tá? Que é basicamente uma nota de crédito da empresa, tá? Do devedor do papel, atestado por uma grande empresa, tá? Por uma S&P, por uma Moody's, etc. Quando a gente fala de CRIs 476, né, que são ofertas restritas, que é o que normalmente os fundos imobiliários e fundos grandes fazem, que são os que a gente chama de investidores institucionais, não tem essa necessidade, porque eu espero que um gestor que eu estou colocando meu dinheiro tenha plena capacidade de fazer a própria nota de crédito, saber se a empresa é boa ou não, né? É diferente de uma pessoa física, né? O investidor profissional, ele vai entender muito melhor o mercado, ele consegue parar ali e estudar a fundo aquele ativo. Então, por isso que quando a gente fala de investimento para investidor profissional, não necessariamente tem esse rating, e esse rating é super caro, tá? Por isso que normalmente só oferta 400 que vocês vêm com rating. Quando vocês abrem a carteira de um fundo, se vocês tiverem curiosidade, raramente tem um rating, ou então tem um rating interno da própria asset, tá? Era isso que eu queria complementar, só para falar que não é um negócio completamente fora da curva, é um negócio que faz super sentido e ficar muito mais barato para vocês adquirirem os CRIs, né? Acaba saindo aí da própria taxa de... Chega a sair da taxa de estruturação? Entra ali no bolo de estruturação? Sai do dia a dia do CRI, né? Então, se é uma carteira de recebíveis, a carteira mesmo vai pagar os recebíveis, vai ficar mais oneroso para quem toma o crédito lá, que no final vai ser ele que vai pagar. Mas acho que aqui na Rio Bravo a gente... é o investidor, né? Porque se eu não precisar contratar a agência de rating, eu vou poder, sei lá, se a gente não é extremamente caro, mas se a gente está falando, por exemplo, de uma operação que em vez de ser IPCA mais 5, vai ser IPCA mais, pro cotista, se a gente não tiver o rating, IPCA mais 5,25, sabe? Exagerando um pouco, assim. Então, esse é o benefício para o investidor, né? Ele vai receber mais, um retorno maior. E acho que aqui vai estar embutido no custo, né? Exato. E acho que aqui na Rio Bravo, um dos slides que a gente mostra no nosso comitê é o nosso rating interno, né? Então, acho que isso está em todas as nossas análises, em todas as nossas apresentações, e a gente tem esse costume de fazer, quando não tem rating externo, a gente faz o nosso aqui e apresenta no comitê com o slide com essa na apresentação. Legal. Isso é interessante. Tem várias outras assets que fazem, e aí até colocam, às vezes, no próprio relatório, né? Ou do próprio CRI, ou já junta todos os CRIs, né? Em porcentagem do PL em cada um dos ratings da asset, né? Então, isso tem bastante. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que foi uma conversa super rica, foi muito boa. É um papo que a gente tem... Eu tenho bastante questionamento sobre fundos de papéis, eu acho que é um negócio um pouco abstrato ainda para o investidor, e vocês foram super didáticos, eu achei que deu super para entender. Se alguém não entendeu, quiser mandar perguntas, pode mandar no meu Instagram, no Isa Analisa, ou no Instagram da Rio Bravo também, que a Isa responde bastante, é outra Isa. A Isa da Rio Bravo, no caso. O meu é Isa Analisa e o da Rio Bravo é outra Isa que vai responder, não tem nada a ver com o meu. Exatamente. Ou até o próprio Rio da Rio Bravo, né? Isso. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês e obrigada por você também que teve tempo para assistir a gente. Muito prazer estar aqui. Muito bom. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Prazer. Tchau, tchau.